Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma segunda-feira, se calhar um dia de muito trabalho, de muita preocupação, mas antes disso vamos continuar a falar de Neemias. Neemias orou fervorosamente toda a noite. Em segredo e em silêncio, Neemias completou o seu circuito ao redor das muralhas. Ele declara: E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Nesta vistoria dolorosa, não desejava atrair a atenção dos seus amigos ou dos seus inimigos para que não fosse suscitado um entusiasmo e não fossem postos a circular relatos que pudessem impedir ou pelo menos entravar a sua obra. Neemias dedicou o resto da noite à oração, pois na manhã seguinte deveria despender um esforço fervoroso para motivar e unir os seus compatriotas desanimados e divididos. O sucesso de Neemias mostra o poder da oração. Na sua obra, Esdras e Neemias humilharam-se perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pedindo perdão, como se eles mesmos fossem os ofensores. Trabalharam, oraram e sofreram com paciência. Aquele que tornou a sua obra mais difícil não foi a hostilidade aberta dos pagãos, mas a oposição secreta dos supostos amigos, que, colocando a sua influência ao serviço do mal, aumentaram 10 vezes mais o fardo dos seus servos de Deus, ou dos servos de Deus. Estes traidores forneceram aos inimigos do Senhor o material para ser usado na sua guerra contra o seu povo. As suas paixões malignas e a sua vontade rebelde estiveram sempre em guerra com os requisitos manifestos de Deus. O sucesso que o acompanhou, os esforços de Neemias, mostra o que a oração, a fé e a ação energética podem realizar. Neemias não era um sacerdote, não era um profeta, não tinha qualquer pretensão a um título elevado. Era um reformador suscitado para um tempo importante. O seu objetivo era colocar o seu povo numa correta relação com Deus. Inspirado por um grande propósito, aplicou todas as energias do seu ser para realizar. Integridade elevada e inflexível marcou os seus esforços. Ao entrar em contacto com o mal e com a oposição ao que era correto, tomou uma posição tão decidida que o povo foi despertado para trabalhar com zelo e coragem renovados. Não podiam deixar de reconhecer a sua lealdade, o seu patriotismo e o seu profundo amor a Deus, e vendo isto, estavam dispostos a segui-lo para onde ele os conduzia. Que bom ver que Neemias esteve sempre no momento certo, na hora certa. Ele orava a Deus consecutivamente. O nosso problema é não orarmos e por vezes as coisas não nos são dadas com a naturalidade que podia ser dado. E porquê que Deus não atua, e porquê que Deus está a demorar, e porquê que Deus não faz isto, e porquê que aquilo não acontece? Porque nós não oramos. É a justificação. Não oramos fervorosamente, se calhar só oramos fervorosamente quando a situação já aconteceu e nós não podemos fazer mais nada. E aí vamos pedir encarceridamente a Deus que nos ajude, porque nós não conseguimos fazer nada. Mas o problema que nós temos diariamente é que, Deus nunca mais atua, vou eu atuar. E lá vamos fazer a nossa parte. E depois a nossa parte, nesse momento, se calhar não era para ser feita. E pronto, estragou tudo. E depois Deus não pode atuar. Porquê? Porque não confiámos nele. Por isso eu hoje quero ficar aqui neste momento, porque depois amanhã já vamos entrar vamos falar de João Batista e de Pedro, que é as últimas pessoas que vamos falar aqui que oraram a Deus.
Por isso eu hoje quero que vocês fiquem aqui a pensar nisto. Porquê que Deus não atende as minhas orações? Porquê que Deus demora tanto tempo a atender as minhas orações? Será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que é aquilo que eu preciso de fazer? Não sei, não é? Por isso, vamos ficar aqui, vamos refletir hoje sobre isto. Vamos ter uma maneira diferente de ser com Deus, orar, orar no comboio, orar na caminhonete, orar no trabalho, orar ao pé de um amigo. Vamos estar mais tempo com Deus, precisamos disso. E o nosso tempo está a passar e não é só isso. E o mundo está cada vez pior e nós necessitamos estar ao pé de Deus. Por isso tenham um dia feliz na presença do Senhor. Amém.